Em plena terapia de casais, minha esposa fez uma declaração impactante. Entre mim e seu ex, ela o escolheria. A terapeuta permaneceu em um silêncio profundo. Eu me levantei devagar. A encarei com uma expressão séria e respondi com firmeza. Então, por favor, vá em frente e o selecione. Saí da sala e fui embora. A mensagem de voz que ela deixou chorando, implorando para que eu voltasse, não recebeu nenhuma resposta. Agradecemos por fortalecer nossa comunidade. Se gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like, inscreva-se e ajude a divulgar o vídeo. Isso contribui para que o canal alcance novos espectadores. Vamos ao relato. Tenho 36 anos. Sou casado com minha mulher, de 34, há 7 anos, e juntos há 9 anos no total. Não temos filhos. Ela sempre repetia que não se sentia pronta, que o momento certo ainda chegaria. Adiava a decisão ano após ano. Eu aceitava, acreditando que ainda tínhamos tempo de sobra. Hoje, olhando para trás, talvez aquilo fosse um indício claro de que ela nunca planejou um futuro concreto ao meu lado. Estávamos em terapia de casal por cerca de 3 meses. Iniciativa dela, inclusive. Ela afirmava que nossa conexão havia se perdido e que precisávamos de assistência profissional para nos reencontrar. Eu aceitei de imediato, pois a amava e desejava reparar o que quer que estivesse danificado entre nós. Por um período, eu realmente pensei que estávamos progredindo. A terapeuta era muito capaz, fazia as perguntas certas. Voltamos a dialogar abertamente, algo que não acontecia havia anos. Eu estava tentando compreender melhor como ela recebia demonstrações de afeto, buscando aprender a chamada linguagem do amor, como se popularizou. Acreditava que estávamos começando um novo e promissor capítulo em nossa vida. Na última terça-feira, às 6 da tarde, em nossa sessão habitual, no mesmo consultório, naquele sofá de couro desconfortável de sempre, a terapeuta solicitou que fizéssemos um exercício. Era algo sobre sermos completamente francos com nossos sentimentos mais íntimos. Um ambiente seguro, sem julgamentos, sem interrupções. Apenas a pura verdade de cada um. Minha esposa começou falando sobre sentir-se distante, sobre às vezes pensar que se casou muito rápido, que sentia falta da energia dos seus 20 e poucos anos. Parecia algo comum e esperado. Todo relacionamento atravessa altos e baixos. Toda parceria duradoura tem fases em que a paixão diminui. Mas então a terapeuta fez a pergunta que virou tudo de ponta cabeça. Se você pudesse voltar no tempo e tomar uma decisão diferente em sua vida, você faria? Minha esposa ficou em silêncio. Um silêncio denso e pesado. Daqueles que fazem o estômago afundar, porque você percebe que algo terrível está prestes a ocorrer e não há absolutamente nada que possa ser feito para evitar. Ela respirou profundamente e disse quase num sussurro. Às vezes eu penso nele, meu antigo namorado. Eu sabia exatamente de quem ela estava falando. Eles namoraram por 2 anos, na época em que ela tinha seus 20 e poucos. Ele terminou com ela ao conseguir um emprego em outra cidade e não quis manter um relacionamento à distância. Ela estava desolada quando nos conhecemos, e eu a ajudei a se reerguer, a juntar os pedaços. Fui paciente, fui gentil, fui tudo o que ela dizia precisar, ou pelo menos eu achava que tinha sido. A terapeuta pediu que ela continuasse explorando esses sentimentos. Minha esposa revelou que vinha acompanhando o ex nas redes sociais, que ele havia retornado à cidade fazia 1 ano, que não era casado e que às vezes ela se questionava como teria sido se ele tivesse ficado. Meu coração começou a bater forte no peito, mas eu permaneci quieto e calado. Era o espaço seguro para a verdade, não era? Então a terapeuta perguntou: "Você chegou a conversar com ele?" E minha esposa respondeu: "Já trocamos mensagens algumas vezes, nada inadequado, apenas conversas para atualizar a vida." Notícia nova para mim, completamente inesperada e chocante. Ela nunca havia mencionado nada disso, nem uma única vez. A terapeuta se virou para mim. "Como você se sente ao ouvir isso?" Eu abri a boca para responder, mas minha esposa não parou de falar. Era como se algo dentro dela tivesse se rompido e tudo estivesse vindo à tona de uma vez. "Eu não sei se me casei com a pessoa certa. Eu te amo. Eu te amo de verdade, mas não sei se ainda estou apaixonada por você. Há uma diferença. E quando eu penso nele, sinto algo vibrante e intenso. Como eu me sentia quando tudo era novo." A terapeuta se inclinou para a frente. "Isso é significativo. Vamos aprofundar. Se você tivesse que escolher agora, neste exato instante, entre seu marido e seu ex, o que sua intuição diria?" Eu esperava alguma hesitação. Esperava que ela dissesse que estava confusa, que precisava de tempo, que era uma situação complexa.
Esperava algo que ao menos reconhecesse nossos 7 anos de união. Mas, sem nem respirar, ela respondeu: se eu tivesse que escolher entre você e ele agora, eu escolheria ele. O silêncio foi absoluto e ensurdecedor. Dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. A terapeuta manteve uma expressão neutra, mas percebi o choque em seus olhos antes que ela conseguisse disfarçar. Em 7 anos de carreira, duvido que ela tenha escutado algo tão direto e devastador. Eu fiquei ali sentado por uns 5 segundos que pareceram uma eternidade. 7 anos de casamento, 9 anos da minha vida dedicados a essa mulher. A casa, os projetos, o apoio mútuo, tudo jogado na mesa como se não tivesse valor algum. Ela disse, na presença de uma profissional, que preferiria um homem que a abandonou anos atrás, em vez de mim. Então eu me levantei lentamente. Então vá em frente e o escolha. Peguei meu casaco do encosto da cadeira. Espera, não foi isso que eu quis dizer. Minha esposa tentou segurar meu braço. Não me afastei antes que ela me tocasse. Você acabou de declarar na terapia de casal criada justamente para salvar nossa união, que escolheria seu ex em vez de mim, sem hesitar, sem pensar. O que você espera que eu faça com essa informação? Quer que eu implore para você mudar de ideia? Que eu lute pela sua atenção? Balancei a cabeça. Não. Você o quer? Então vá atrás dele. Acabou. Ela ficou parada, atônita. Isso era para ser um ambiente seguro. Eu só fui sincera, como você sempre pediu. E eu agradeço a sinceridade. Agora eu sei exatamente qual é a minha posição no seu coração. Saí da sala, desci de elevador e fui direto para o apartamento do meu melhor amigo, o mesmo desde o primeiro ano da faculdade. Contei tudo a ele enquanto dividíamos uma garrafa de uísque. Ele não disse muita coisa, e era exatamente o que eu precisava. Alguém que apenas me visse e enchesse meu copo quando o gelo já estava derretido. Às 23h47, meu celular vibrou. Era uma mensagem de voz dela. Amor, por favor, não foi isso que eu quis dizer. Era só parte do exercício. Era hipotético. Por favor, volte para casa. Eu te amo. Eu te escolhi há 7 anos. O que eu disse saiu errado. Me liga, por favor. Estou tão arrependida. Por favor, me ouça. Ouvi uma vez. Desliguei o telefone. Dormir no sofá do meu amigo foi melhor do que dormir na cama, onde eu já não era prioridade há muito tempo. Isso aconteceu há 4 dias. Não voltei para casa. Não respondi a nenhuma ligação, mensagem, pedido ou desculpa. Alguns podem dizer que eu exagerei, que deveria ter conversado como um adulto, mas há algo que não sai da minha mente de jeito nenhum. Ela não hesitou nem por um segundo. Depois de 7 anos de casamento, 9 anos juntos, ela não precisou de um instante para dizer que escolheria outro homem. Isso não é um mero deslize. Não é algo do momento. É a verdade que finalmente emergiu quando ela baixou a guarda. Amanhã de manhã, tenho um encontro marcado com um advogado especializado em divórcios. Atualização 1. Uma semana depois, muita coisa mudou desde a primeira postagem, e a reunião com o advogado aconteceu. Sentei-me com um especialista em direito de família, indicado por um colega que passou por um divórcio no ano anterior. Narrei toda a situação, detalhe por detalhe. A avaliação dele foi direta e severa. Temos uma casa conjunta, registrada em nome de ambos, adquirida há 5 anos com economias de nós dois. Possuímos contas de aposentadoria, poupança conjunta, 2 veículos. Não havia acordo pré-nupcial, pois eu era jovem, apaixonado e ingênuo. Em meu estado, um divórcio sem culpa divide todos os bens aproximadamente em 50% para cada. Não importa que ela tenha me traído emocionalmente, não importa que tenha trocado mensagens secretas com o ex, não importa o que foi dito na terapia. A lei não se importa com sentimentos. A lei não se importa com infidelidade emocional. A lei não se importa com corações partidos. Em resumo, perderei cerca de metade de tudo o que construí. A residência provavelmente terá que ser vendida, pois nenhum de nós tem condições financeiras de comprar a parte do outro. Após a divisão de tudo, talvez eu fique com 180 mil em bens. É uma quantia considerável, mas nem perto do que eu possuía. O advogado explicou que é o procedimento padrão e que eu deveria me preparar. Assinei o contrato mesmo assim. Algumas coisas têm um custo maior que dinheiro. Minha paz de espírito e minha autoestima valem o preço. Os documentos do divórcio foram enviados por correio registrado na tarde de quarta-feira. Na mesma noite, meu telefone tocou incessantemente. Não era ela, era a mãe dela. Como você se atreve a enviar papéis de divórcio para minha filha como se ela fosse uma criminosa?
depois de tudo que ela fez por você. Segundo ela, minha esposa cometeu um engano, um simples equívoco, durante um exercício terapêutico, e eu estava destruindo todo o nosso casamento. Respirei fundo e respondi: Senhora, com todo o respeito, sua filha me disse claramente que escolheria outro homem em vez de mim. Isso não é um engano, é a verdade sobre onde reside o coração dela. E agora ela está enfrentando as consequências dessa franqueza. Ela explodiu. Você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Ela é a melhor coisa que já te aconteceu. Se isso for verdade, estou ansioso para descobrir o que vem a seguir. Desliguei e bloqueei o número. Pode parecer um comportamento mesquinho, mas não tenho capacidade de lidar com manipulação emocional neste momento. Preciso proteger minha saúde mental. Na quinta-feira, recebi uma visita inesperada no apartamento do meu amigo. A melhor amiga da minha esposa apareceu do nada. Aparentemente, minha esposa revelou exatamente onde eu estava. A melhor amiga dela começou assim, sem nem respirar. Você precisa voltar para casa e conversar com ela como um adulto sensato. Ela está em pedaços. Imagino que sim, respondi. Ela continuou insistindo. Ela não quis dizer aquilo na terapia. Ela estava confusa, emocionalmente sobrecarregada. A terapeuta a deixou sem saída. Ela entrou em pânico. Respirei fundo. A terapeuta fez uma pergunta direta. Quem respondeu foi sua amiga, por vontade própria, sem ser pressionada, sem hesitar. A amiga revirou os olhos. Casamento exige esforço. Você não pode simplesmente ir embora por causa de uma conversa difícil. Uma conversa difícil onde minha esposa afirmou com todas as letras que escolheria o ex em vez de mim, sem pensar duas vezes? Sim, eu posso ir embora por isso. E estou indo. Você está sendo dramático. Não estou sendo dramático. Estou sendo claro sobre meus limites. Ela suspirou irritada. Pedi que ela fosse embora. Ela saiu contra a vontade, mas não antes de dizer: você está cometendo o maior erro da sua vida. As pessoas adoram usar essa frase como se tivessem uma bola de cristal capaz de prever o futuro. Na noite de sexta-feira, minha esposa finalmente conseguiu falar comigo ligando de um número desconhecido que eu não reconheci. Por favor, podemos conversar pessoalmente? Eu vou onde você quiser. Basta dizer o local. Não há mais nada para conversarmos. Os papéis foram enviados. O processo já começou. Você não pode terminar 7 anos de casamento assim por causa de um único momento. Eu não terminei nada. Quem terminou foi você quando disse a uma terapeuta que escolheria seu ex em vez do próprio marido sem piscar. Eu só estou formalizando. Ela tentou argumentar. Eu estava tentando ser honesta. Você sempre disse que a honestidade era a base do nosso relacionamento. E agora você está recebendo honestidade de volta. Eu não quero ser casado com alguém que fantasia com outro homem e admite isso em voz alta, na frente de testemunhas. Isso não é justo. Você está me punindo por ter sido vulnerável. Isso não é punição, é autopreservação. Você não valoriza este casamento do mesmo modo que eu. Ela começou a chorar. Disse que me amava, que havia cometido um erro terrível, que faria qualquer coisa para consertar. Então perguntei com uma voz tranquila. Você mandou mensagem para ele desde a terapia? Silêncio. E depois que saí da sala, você falou com ele? Mais silêncio. Até que num sussurro, eu estava magoada, precisava conversar com alguém que me entendesse. A verdade se revelando mais uma vez. Então, seu primeiro impulso no pior momento do nosso casamento foi buscar justamente o homem que você disse que escolheria no meu lugar. Obrigado por confirmar que tomei a decisão correta. Desliguei. Atualização 2. 3 semanas depois, a situação se tornou muito mais confusa e reveladora sobre a verdadeira natureza da minha esposa. Ela contratou um advogado, e não qualquer um, mas um daqueles conhecidos por táticas agressivas, confrontos intensos no tribunal e por sempre extrair o máximo possível em acordos financeiros. Os pais dela estão arcando com todas as despesas. Este foi o primeiro grande indício de que o divórcio não seria amigável, como eu ingenuamente ainda esperava. O advogado dela já começou exigindo que eu desocupasse a casa imediatamente para que ela pudesse retornar a morar lá. Ela estava hospedada na casa dos pais desde que saí, e aparentemente isso estava sendo traumático e humilhante para ela. Meu advogado foi categórico. A casa pertence a ambos. Nenhum de nós tem obrigação legal de sair até que seja vendida ou até o divórcio ser concluído. A exigência agressiva mostrou exatamente qual seria o tom desse processo. A investigação financeira, procedimento padrão em divórcios, exige que ambas as partes declarem todos os bens, dívidas e fontes de renda. Mas então veio a acusação absurda.
O advogado dela está alegando que eu ocultei dinheiro porque meu salário aumentou em 15 mil no ano passado devido a uma promoção. Eu não ocultei absolutamente nada. Cada centavo está devidamente declarado. Tudo estava presente nas declarações de imposto, as mesmas que ela assinou. Mesmo assim, o advogado dela tenta argumentar que eu deveria ter avisado previamente sobre uma possível renda futura e que a promoção representava um valor escondido. Meu advogado disse que isso é apenas uma tática, uma tentativa de criar uma posição de força artificial na negociação. Mas lidar com isso é exaustivo e oneroso. A situação com o ex ganhou novas camadas. Através de amigos em comum, pessoas que ainda mantêm contato conosco, descobri detalhes que tornaram tudo ainda mais claro. O ex dela a procurou primeiro, 6 meses atrás. Enviou uma mensagem casual no Instagram, algo como: "Como você está?" Tudo evoluiu lentamente. Conversas inocentes, depois mais pessoais, mais frequentes, até se tornarem algo constante. Ela não me mencionou nada disso durante 6 meses inteiros. 6 meses trocando mensagens com o ex, enquanto supostamente tentava salvar o casamento comigo na terapia. A terapia de casal nunca foi sobre nos reconectar. Foi uma maneira de aliviar a própria culpa, enquanto ela tentava descobrir se o ex ainda era uma opção para o futuro. Quando isso veio à tona, tratado pelos advogados, já que não podemos mais conversar diretamente, a resposta dela disse tudo. Ela não negou, apenas afirmou que as conversas eram emocionalmente acolhedoras, não românticas. Sim, claro. Então, minha esposa estava recebendo apoio emocional secreto do ex por 6 meses, enquanto pagávamos por sessões semanais de terapia matrimonial. Totalmente normal e saudável, não é? A família dela se transformou em uma força-tarefa para me pressionar. O pai dela chegou ao ponto de ligar para o meu trabalho, pedindo para falar comigo. O RH teve que intervir porque ele apareceu 2 vezes na recepção, exigindo me ver. Pensei em um pedido de restrição, mas meu advogado disse que, sem ameaça explícita, provavelmente não seria aceito. A irmã dela começou a enviar mensagens de números desconhecidos, sempre com o mesmo discurso: "Você está destruindo a família, está sendo cruel. Seja homem e lute pelo seu casamento." Pelo visto, para eles, ser homem significa aceitar que sua esposa prefere outro e continuar vivendo com isso. Lutar por alguém que não te quer? Não, obrigado. Então veio a parte mais reveladora e irônica. O ex dela não está interessado nela. Um amigo em comum me mostrou os stories do Instagram dele. Ele está namorando outra pessoa há 4 meses. Sério mesmo. Vi fotos de viagens, jantares, encontros com as famílias, um relacionamento completo. Minha esposa, aparentemente, não sabia disso ou escolheu ignorar. Ela destruiu uma união real por uma fantasia, por um homem que já havia terminado com ela antes, não demonstrou interesse agora, e está em um relacionamento estável com outra mulher. Ela abdicou de uma vida inteira por algo que nunca existiu. Eu até sentiria pena se ela não tivesse passado as últimas 3 semanas tentando me arrancar até o último centavo e me pintando como o vilão. A casa foi colocada à venda, listada por 485 mil, com base em vendas na região. Se for vendida perto do preço pedido, cada um deve sair com uns 180 mil depois do pagamento da hipoteca. Essa é a única parte positiva em toda essa confusão. Meu advogado acredita que encerraremos tudo em 2 meses, se ela parar de contestar cada detalhe irrelevante. Mas o advogado dela continua protocolando pedidos para atrasar o processo. E como os pais dela estão custeando tudo, ela não tem incentivo para ser razoável. Continuo morando com meu amigo, apertado, desconfortável, mas é temporário. Quando a casa vender e eu receber minha parte, alugarei meu próprio lugar, recomeçar do zero, redescobrir quem eu sou fora de um casamento que eu realmente acreditava que duraria para sempre. Atualização 3. 2 meses depois. Terminou. Assinei os documentos finais na semana passada. Estamos oficialmente divorciados após 7 anos de casamento e 9 anos juntos. O acordo final saiu exatamente como meu advogado havia previsto desde o início. A casa foi vendida por 472 mil, um pouco abaixo do preço solicitado, mas o mercado está imprevisível. Após o pagamento da hipoteca, taxas, comissões e todos os custos envolvidos, cada um de nós ficou com aproximadamente 83 mil. As contas de aposentadoria foram divididas igualmente. Ela ficou com o carro dela, eu fiquei com o meu.
Os bens pessoais foram separados de acordo com quem os havia comprado originalmente e pelo que conseguimos concordar sem discussões. O custo total do divórcio para mim foi de cerca de 14 mil em honorários. Os pais dela gastaram mais do que isso com o advogado agressivo que contrataram, provavelmente perto de 35 mil. Para mim, cada centavo valeu a pena pela paz e pelo encerramento desse capítulo. O último mês foi exaustivo, mas também revelou muito sobre quem ela realmente é. O advogado dela tentou uma jogada desesperada na reta final. Afirmou que ela tinha direito à pensão alimentícia porque teria sacrificado oportunidades de carreira pelo casamento. Meu advogado desfez o argumento em 10 minutos. Ela ganha 67.000 por ano como gerente de projetos em uma empresa renomada. Eu ganho 92 mil como engenheiro. Não temos filhos. Ela nunca deixou de trabalhar. Nunca abriu mão da própria carreira por nossa família. Ela só ganhava menos. E isso não é motivo para pensão em nenhum tribunal sério. O juiz concordou. 0 de pensão. Um corte limpo para os dois. O dia da audiência final foi a primeira vez que a vi pessoalmente em quase 2 meses. Ela parecia cansada, desgastada, mais velha do que eu me lembrava. A mãe dela estava na plateia, me encarando como se eu fosse o inimigo número 1. O pai dela, de braços cruzados, balançava a cabeça em desaprovação a cada frase do meu advogado. A irmã dela não apareceu. Ouvi dizer que brigaram por algo totalmente alheio ao divórcio. Quando tivemos que ir juntos à mesa para assinar os papéis, ela tentou falar baixinho. Espero que você saiba que eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu sei que você não quis, respondi. E isso é quase pior. Ela franziu o rosto. Como assim? Se você tivesse planejado, se tivesse sido intencional, ao menos haveria alguma lógica. Mas não, você apenas disse a verdade em um momento de vulnerabilidade. E a sua verdade era que depois de tudo o que construímos, depois de 9 anos juntos, você escolheria outra pessoa sem pensar. Ela enxugou uma lágrima. Eu estava confusa. Ainda estou de verdade. Espero que você encontre clareza um dia, mas não será comigo. Ela começou a chorar baixinho. A mãe dela correu imediatamente, lançando para mim um olhar como se eu fosse o vilão da história. Assinei a última linha e saí da sala sem olhar para trás. Sobre o ex dela, já que todo mundo sempre pergunta, ele nunca respondeu às mensagens que ela enviou durante nossa separação. Nada. Silêncio absoluto. E agora está noivo da namorada atual. Vi o anúncio nas redes sociais na semana passada. O homem dos sonhos da minha ex-esposa nunca esteve disponível para ela. Ela destruiu um casamento real por uma ilusão, por um homem que já havia terminado com ela antes. Não demonstrou interesse agora, e está em um relacionamento estável com outra mulher. Ela abdicou de uma vida inteira por algo que nunca existiu. Eu até sentiria pena se ela não tivesse passado as últimas 3 semanas tentando me arrancar até o último centavo e me pintando como o antagonista. A mãe dela conta para qualquer um que esteja disposto a ouvir que eu abandonei a esposa em uma crise emocional. Agora, a confissão da terapia virou convenientemente um colapso que eu deveria ter amparado. A ginástica mental necessária para criar essa narrativa seria até impressionante, se não fosse tão lamentável. Alguns amigos tomaram partido. A maioria ficou do lado dela. Ela sempre foi muito hábil em gerar simpatia e se colocar no papel de vítima. E a família dela fez um trabalho intenso de relações públicas. Perdi umas 6 pessoas que eu pensava serem amigos de verdade. Os poucos que permaneceram são os que realmente importavam. Meu melhor amigo me acolheu durante todo o período. Nunca cobrou aluguel, nunca me fez sentir um fardo. Quando tentei pagar parte das despesas, ele disse: guarde isso para o depósito do seu novo apartamento. E é assim que se reconhece uma amizade genuína. Mudei para meu próprio apartamento há 2 semanas. Um quarto simples, nada luxuoso, mas é meu. Bairro tranquilo, ambiente limpo. E, acima de tudo, nenhum vestígio de uma vida que se encerrou. Eu estou amargurado com a forma como tudo acabou? Às vezes, sinceramente, sim. É difícil não sentir um pingo de amargura quando você percebe que alguém que você amou por 9 anos estava secretamente fantasiando com outra pessoa por pelo menos 6 meses, provavelmente mais. Quando você percebe que a terapia nunca foi realmente para salvar a união, foi para ela encontrar coragem para partir enquanto tentava gerenciar a própria culpa. Mas, acima de tudo, eu sinto alívio. A parte mais difícil nunca foi o divórcio em si. Foi passar anos sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir identificar, sem conseguir confrontar, sem provas, sem respostas.
Agora eu finalmente sei a verdade, e saber mesmo quando dói é melhor do que viver na incerteza constante. Na semana passada, após o divórcio ser oficialmente finalizado, ela me enviou uma última mensagem, um e-mail, já que estava bloqueada em todas as outras plataformas. Eu sei que você provavelmente não vai ler isso, mas preciso dizer mesmo assim, eu sinto muito. Não pelo que eu disse na terapia, percebi que na verdade eu realmente quis dizer aquilo na hora, e você merecia saber onde minha mente estava. Sinto muito por não ter sido corajosa o suficiente para dizer antes de desperdiçarmos mais anos. Sinto muito por ter desperdiçado seu tempo e seu amor. Espero que você encontre alguém que te escolha primeiro, sempre. Você merece isso. Eu não consegui te dar. Eu li tudo com atenção e não respondi. Não havia mais nada significativo a ser dito entre nós. Ela estava certa em uma coisa. Eu realmente mereço alguém que me escolha em primeiro lugar, sem hesitar. E agora, eu tenho a oportunidade de encontrar essa pessoa, mesmo que leve tempo para confiar novamente. Mesmo que, por enquanto, eu caminhe sozinho enquanto curo as feridas. A casa que construímos juntos agora pertence a outra família. O futuro que planejamos desapareceu por completo, mas eu continuo aqui, um pouco mais pobre, muito mais sábio e finalmente livre de um casamento que foi unilateral por um período maior do que eu imaginava. Muita gente, em meu primeiro relato, perguntou se eu me arrependo de ter saído daquela sessão, se eu deveria ter ficado, ouvido, conversado com calma, se eu deveria ter dado a chance dela explicar ou voltar atrás. Hoje, eu não me arrependo nem por um instante. Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite de imediato. Quando alguém te diz que escolheria outra pessoa no seu lugar, liberte-o. Não implore, não dispute atenção, não tente convencer alguém a te querer quando essa pessoa já deixou claro que não quer. Saia com sua dignidade intacta e não olhe para trás. Foi exatamente isso que eu fiz, e foi a melhor decisão da minha vida. Deixe nos comentários o que você achou da atitude do protagonista. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e divulgar o vídeo. Até a próxima!